O CNN Money News está de volta. Eu te conto que a francesa CMA Terminal em português, concluiu a oferta pública de compra, de aquisição das ações da operadora portuária Santos Brasil. A operação soma 5 bilhões e 200 milhões de reais. Essa OPA foi destinada à saída da companhia do segmento Novo Mercado da Bolsa de São Paulo, da B3, e para um fechamento de capital da companhia. A CMA também comprou outras 363 milhões de ações da mesma empresa, passando assim agora a controlar 93% do capital da companhia. Para falar sobre esta OPA que acontece no mercado brasileiro, eu converso com o professor Carlos Honorato, da FIA Business School. Professor, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Mais uma empresa fazendo uma OPA para deixar o mercado brasileiro. É um problema do mercado brasileiro de ações, com esse juro de 15%, ou é um movimento específico desse setor logístico que tem um funcionamento muito particular nos portos brasileiros? Professor, boa tarde. Olá, Fernando, boa tarde a todos os colegas aí da CNN. Olha, eu acho que tem um pouco de cada, tá? Não é para ficar em cima do muro, mas eu acho que tem um movimento da empresa, ela procurar, fechando o capital, ter maior autonomia operacional, maior capacidade de tomar decisões mais rápidas em um setor que, como você disse, é bastante complexo, o setor logístico, que está vivendo aí um período de investimento, de aquecimento, né, por conta de toda essa questão do agro, de transporte de mercadorias, enfim. Então, o fechamento ela tem um propósito de fazer com que a empresa tenha mais agilidade nas decisões, né, no enxugamento operacional, mas também reflete um pouco essa saída de capital da Bolsa de Valores, né, que não é preocupante, mas é uma tendência, né? O que mostra que essas empresas às vezes têm uma opção de lançar ações no exterior e fechar o capital aqui no Brasil. Professor, então vamos dividir a nossa conversa aqui em duas partes. Eu queria primeiro ouvir o senhor sobre este setor logístico. Tem a parte de portos, mas ele não termina aí. Qual o momento hoje desse mercado e por que um operador tão importante como o Santos Brasil precisaria de mais agilidade na sua gestão? A gente está às vésperas, por exemplo, do leilão lá do Tecon 10 em Santos, que é o maior porto, o maior terminal sendo oferecido no Hemisfério Sul. Em que momento estamos neste mercado de logística? Olha, se você observar, Fernando, nós estamos num processo de transformação, né? É um setor que exige investimento pesado, investimento em capital, efetivamente, né? Você tem aí uma busca por alternativas à rodovia, então você tem alguns projetos ferroviários que estão amadurecendo, estão se consolidando, há outros que podem entrar em ação. Se você for ao Porto de Santos e observar em 10 anos, você teve uma transformação gigantesca ali no terminal, né? Principalmente para recebimento de grãos, para essa manipulação de containers, né? E eu acho que também tem um fator geopolítico, né? Você tem aí a entrada muito forte da China em diversos setores. E quando você faz uma análise global no mundo de oportunidades, a América do Sul ainda é um setor muito carente. E por ser muito carente, ele tem muita oportunidade de investimento. Então, eu acho que quando a CMA faz esse movimento, é para fincar uma bandeira mais forte no Brasil, né? Ter condições de manter o controle de capital e abrir as oportunidades dentro dessa lógica de investimento que você certamente vai ter nos próximos 10 anos aí, em termos de integração de ferrovias, rodovias e inovação, principalmente num setor que precisa disso para funcionar bem. Olhando para esse futuro que me parece promissor, professor, o que o senhor destacaria aqui no Brasil, na América do Sul, em termos geopolíticos? Porque a gente está diante de uma grande treta geopolítica, né, geoeconômica, e como é que a percepção do senhor sobre o papel da logística nessa história? O que a logística pode nos dar de vantagem na economia brasileira ou no Cone Sul?
Você falou em treta, isso lembra os tempos de colégio, né? Quer dizer, quando você tem gente grande brigando, é melhor não ficar muito perto, senão você apanha também, né? E é o que acontece um pouco com o Brasil, a gente está tomando umas pancadas meio de graça. Mas o que acontece, Fernando, é que nessa região aqui, quer dizer, você tem um processo de integração, né? Principalmente, acho que o que agora está no mote novamente é aquela ferrovia interligando a América Latina, saída para o Pacífico, que é um interesse muito forte geopolítico da China. A China tem uma visão muito forte de investimento, então ela vem trazendo aquela Silk Belt Initiative, que é aquela o novo corredor ali da seda por toda a Ásia. Então tem um processo de integração muito grande. E a gente ainda é um grande exportador de matéria-prima, né? Então a gente percebe que finalmente, né, a gente tem olhado para o setor de transporte, de logística, né, como uma necessidade para complementar alguma coisa que a gente já faz bem, né? Então a gente produz muita coisa, mas deixa muita coisa no campo. E à medida que você tem esses projetos que são integrados, né, você tem aí, eu tive recentemente no interior do Mato Grosso do Sul, tem projeto de reativar algumas ferrovias aqui que vão até o interior de São Paulo, você reorganizar a questão da malha ferroviária e de transição dos trilhos, você tornar a logística mais eficiente em termos tecnológicos. Então, o Brasil e a América Latina se tornou, principalmente a América do Sul, se tornou um hub ainda com muitas oportunidades, né, de investimento, de retorno de quem investe, é um capital de longo prazo. Então, eu acho que a gente está no foco da oportunidade. O que a gente tem que tomar cuidado é para não tomar um lado de cara, que senão a gente pode apanhar dos dois, né? Mas eu acho que nós estamos aí numa posição privilegiada de investimento. E, professor, agora indo para outra parte da nossa conversa. Infelizmente, como jornalista de economia, a gente viu algumas OPAs acontecendo com empresas demonstrando sua intenção de deixar o mercado acionário brasileiro ao longo dos últimos meses. Eu queria uma análise do senhor sobre este movimento, porque o mercado de capitais forte gera um canal importante de financiamento da economia. Em que momento estamos quando a gente olha para o mercado de capitais? Empresas como, por exemplo, agora a Santos Brasil, a Zamp, operadora de restaurantes, há poucos dias fez uma operação muito semelhante. Em que momento estamos do mercado de capitais e da Bolsa de Valores? Olha, eu acho que nós estamos num compasso de espera, né? Quer dizer, a gente tem muita coisa acontecendo no mundo e no Brasil que criam essa sensação de instabilidade, apesar da Bolsa continuar batendo recordes, né? A gente tem visto isso não só no Brasil, tem visto isso no mercado global. O que eu acho que a gente também tem que olhar um pouco, Fernando, é para o lado microeconômico, né? Quer dizer, as empresas têm movimentos de consolidação e depois de segmentação, né? Então, é meio que um processo natural de você, em alguns momentos, fechar capital para se organizar, para ter decisões mais rápidas, às vezes menos transparentes, né? Mas isso facilita o processo de você tornar a empresa mais eficiente e depois você abre capital de novo. Então, eu acho que tem um movimento fecha-abre. A gente viveu lá em 2007, 2008, um processo de IPOs, né? De abertura de diversas ofertas de ações. Então, é um movimento meio pendular. O que a gente tem que ficar alerta é que as condições do Brasil de mercado precisam melhorar. Não é o fato da gente estar produzindo bem, ser alvo do mundo aí para investimento e para exportação, que a gente não precisa fazer a nossa lição de casa, que está sempre abandonada, né? Questão tributária, questão judicial, a questão dos contratos. Então, o movimento me parece normal, a gente tem que ficar atento, porque isso pode enfraquecer um pouco a Bolsa de Valores, mas eu acho que ainda não é o caso. Só que o ambiente de negócios brasileiro também precisa melhorar com isso, né? Senão, mais gente tende a fechar o capital e abrir em outros lugares do mundo. E professor, nesse movimento pendular do mercado de capitais e do apetite do investidor por companhias e o interesse das companhias em se financiar via bolsa, o que seria necessário para levar esse pêndulo, que hoje está num momento mais favorável ao fechamento de capital, as OPAs, como leva este mesmo pêndulo para o outro lado que favoreceria os IPOs? É só a queda do juro? Precisa mais? Quais são esses ingredientes?
A frase clássica que, se eu não me engano, não sei se foi o Tom Jobim que falou, o Brasil não é para iniciantes, né? Ele é um país complexo, né? A gente está vivendo aí os julgamentos, já vivemos outros julgamentos, já tivemos outras pessoas presas. Então, para o investidor estrangeiro, isso é muito caótico, que para nós parece simples, é muito caótico, né? Então, a gente tem que ter um movimento mais claro de facilitar as coisas, né? O processo nosso legal, o processo tributário, o processo de abertura de empresa, de gestão, ainda é muito sofrido e muito complexo. Então, se a gente quer ocupar um espaço no mundo de um centro de investimento, de capacidade de entrada de recursos, a gente precisa melhorar tudo isso. Eu estava lendo alguns relatórios que a Europa hoje se analisa como um lugar bastante difícil de ter investimento, perdendo a concorrência para os Estados Unidos e para a China. Você imagina o Brasil dentro dessa concorrência, né? Então, essa nossa lição de casa, de melhorar processos, de ser mais transparente, de ser mais eficiente, de ser mais rápido, é o que ajudaria muito a muita gente vir aqui abrir capital, empresas brasileiras abrirem capital na Bolsa Brasileira e outros negócios também virem para o Brasil, se estabelecerem e abrindo capital na nossa Bolsa, né? Então, é uma lição de casa que a gente não faz. A gente, a cada 4 anos, tem aí uma eleição, nós vamos ter uma eleição de novo ano que vem. Então, a gente fica adiando o que precisa ser feito adequadamente como mecanismo de competitividade brasileiro. E que papel tem a taxa Selic nessa história? Porque o custo de oportunidade com 15% é difícil, né, professor? Porque são poucos setores da economia que conseguem, de maneira tranquila, perene, dar esse retorno todo que a gente tem hoje no Brasil, com um juro real aí de, sei lá, 8%, 7%. Qual é a percepção do senhor sobre a taxa Selic e como isso afeta este pêndulo? Setores oficiais é difícil, né? Você ter essa rentabilidade de 15%, né? O grande desafio, Fernando, é o seguinte: é uma coisa puxa a outra, né? É o endividamento público que puxa a dificuldade de você captar dinheiro, que gera um processo inflacionário, que faz com que você tenha que ter um aumento da taxa de juros. O grande ponto que eu acho que a gente tem que rever é uma busca, né? Eu tenho defendido isso muito quando eu falo com a imprensa, é a busca do superávit primário, né? A lá brasileira. A brasileira é aquela coisa do puxadinho, faz que dá aí. Quer dizer, se a gente conseguir ter um superávit primário sustentável, fazer algumas reformas administrativas aí de flexibilizar o orçamento para o setor público, imediatamente a percepção do mercado e dos agentes vai ser de que a coisa melhora. E aí o Banco Central começa a ter um espaço efetivo para cortar juros, né? Então a gente tem uma taxa fora do lugar. Infelizmente, nós tivemos lá 2% na época da pandemia e tivemos que perdemos, né, essa posição por conta do próprio contexto. Mas o grande desafio é faça-se aí um ajuste fiscal, né? Tem essa questão do superávit primário na ponta da meta de qualquer presidente que entre o ano que vem, e a partir daí você tem um cenário de queda de Selic. E aí o que você disse? O custo de oportunidade melhora muito, né? Que aí o investidor olha, pô, se eu tenho um investimento que paga 20, uma Selic de 10, compensa. Agora, se eu tenho uma Selic de 15, eu preciso ter bons negócios para conseguir, muito bons negócios para conseguir o retorno. E, professor, para a gente terminar a nossa conversa, o senhor acredita que este assunto, que é tão árido e difícil e principalmente impopular, que é um ajuste das contas públicas, será tratado e de que maneira na disputa eleitoral? Se o senhor tivesse aí R$10 para apostar em como vai ser essa discussão no ano que vem, como é que o senhor acha que os candidatos devem trazer este assunto, que é absolutamente essencial, mas que, ao mesmo tempo, é muito impopular? Olha, eu acho que o ano que vem o ajuste fiscal é um assunto chato, né? É assunto bom de economista, né? De banco, né? A gente não é um assunto que cai no popular, né? Não cria gera palpitação no público, né? Exato. Você nunca viu manifestação na Praça da Sé a favor do ajuste fiscal? Isso não provoca, né? Então, eu sendo muito pragmático, assim, tem construído muitos cenários. Eu acho que para o ano que vem a gente vai ter um cenário de gasto público nas alturas, né?
Não é alguma coisa que eu acho que seja também desesperadora, mas você vai ter isso vai fazer a economia crescer, o ajuste vai vir lá para 2027. Eu não creio que o ajuste fiscal seja um tema palpável aí para o ano que vem. E assim, com os R$ 10, acho que eu vou jogar na Mega Sena mesmo, viu? Que o risco a chance é pequena, mas vai que, né? Então, porque apostar no ajuste fiscal não é algo que parece ser animado aí para o pessoal. Muito bem, a gente conversou com o professor Carlos Honorato, professor da FIA Business School, que vai pegar esses R$ 10 que achou ali no bolso da calça e vai para a lotérica, que neste cenário me parece ser a melhor opção, professor. Tudo amassadinho. Tudo amassadinho. Se eu ganhar, eu divido com vocês, tá? Tá combinado, professor. Obrigado pela conversa, um ótimo fim de semana. Grande abraço a todos aí, bom fim de semana. Tchau, tchau.